Você já percebeu que muitos casamentos não acabam em traição? Eles acabam no silêncio, devagar, paulatinamente, né? Quase sem barulho. Ninguém bate a porta, pá, e vai embora. Ninguém sumiu da casa ainda, ninguém grita, não há uma grande tragédia, alguma crise violenta que aconteceu, não há traição. Só que alguma coisa morreu. E o mais assustador é que às vezes o casal só percebe isso anos depois, porque a casa continua parecendo funcionar normalmente, né? As contas continuam sendo pagas, as crianças continuam indo para a escola, as fotos continuam a ser postadas nas redes sociais, os aniversários continuam acontecendo normalmente, mas o casamento ele virou uma empresa familiar. E talvez essa seja exatamente a sua dor hoje. Talvez é isso que te incomoda. Porque assim, vocês dois não se odeiam, só que também vocês dois não se encontram, existe uma distância entre os dois. Você olha para a pessoa que um dia foi o seu porto seguro e sente que existe uma parede invisível entre vocês dois. E você se pergunta, cadê o meu cônjuge, cadê minha esposa, cadê meu esposo? Só que sabe o que é mais triste nisso tudo? É que muitos casais chegam nesse ponto sem perceber exatamente quando foi que eles começaram a se perder. Porque normalmente não existe um grande evento. Existe a rotina, existe o cansaço, existe o acúmulo emocional de ambas as partes, existe uma maternidade que começou a consumir tudo, existe um homem que não sabe mais como acessar o coração da esposa, acessar emocionalmente a mente da mulher dele. Por outro lado, existe uma mulher que está emocionalmente esgotada, tentando sobreviver a cada dia. Então é isso, é um casal inteiro funcionando no piloto automático, em modo automático, modo sobrevivência. Só que eu tenho que falar uma coisa muito importante para você hoje, olha aqui bem para mim, olha bem nos meus olhos. Isso acontece muito mais do que você imagina. Talvez hoje você esteja aqui assistindo a esse vídeo à meia-noite. As crianças já dormiram, a casa está em silêncio, finalmente seu marido está mexendo no celular, no sofá, ou talvez a sua esposa esteja scrollando lá o Instagram, o Facebook, na cama. E vocês estão fisicamente perto, só que vocês estão em continentes diferentes, emocionalmente falando. E isso dói. Eu sei que dói. Porque o problema não é apenas a ausência de conversa, mas é a ausência da presença emocional. Você sente falta da presença emocional. É quando o outro para de parecer um lugar seguro e se torna um lugar hostil para você. É quando a intimidade ela vai morrendo em pequenas prestações emocionais. E sabe o que é assustador diante de tudo isso? É que muitos casais acham que isso é normal da fase. Ah, vai passar, é apenas um momento. Só que algumas fases viram anos. E alguns anos destroem casamentos por inteiro. E tem uma cena muito comum hoje que me vem à mente, e talvez seja o que esteja acontecendo dentro da sua casa. A esposa, ela está lá no quarto, tentando colocar os filhos para dormir, exausta, mentalmente acabada, destruída. O cérebro dela ainda está tentando funcionar, ela está acelerada ainda por conta do dia pesado, porque ela passou o dia inteiro resolvendo problemas, ela passou o dia inteiro lavando, cozinhando, passando, varrendo, pensando, correndo, gerenciando coisas, talvez trabalhou o dia inteiro, chega em casa, tem crianças, um monte de coisas para fazer, ela está tentando sobreviver, enquanto isso o marido está o quê? No sofá, mexendo no celular, talvez assistindo ao jogo, talvez, enfim, scrollando na rede social, né? Tentando desligar a cabeça dos problemas, se escondendo ali num entretenimento. Então, sim, você percebe que os dois estão cansados, só que de formas diferentes. Ela se sente sozinha. Ele pensa, eu me tornei invisível. Invisível para ela. E aqui começa uma tragédia silenciosa dentro da família, porque ambos estão sofrendo, só que eles começam a interpretar o sofrimento do outro como rejeição. Ela olha para ele e pensa assim,
Ah, ele não me ajuda emocionalmente. E ele olha para ela e pensa assim, ela não me deseja mais, ela nem me ama mais. Ou ela perdeu a sua admiração por mim. E nenhum dos dois percebe que o verdadeiro inimigo não é o outro. Eles estão lutando não um contra o outro, deveriam estar lutando contra esse ciclo, esse padrão de distanciamento invisível que foi crescendo sem ser confrontado. Então, assim, presta muita atenção porque essa percepção ela pode mudar o seu casamento por completo. Porque muitos casais acham que a intimidade é sexo, só que a intimidade verdadeira é o acesso emocional, é sentir que você ainda consegue alcançar o seu cônjuge. E é exatamente isso que muitos casais perderam depois que os filhos chegaram. Eles perderam acesso um ao outro, simplesmente. Viraram gestores da rotina, parceiros do lar, sabe, sócios operacionais da casa, sócios da sobrevivência. Só que eles não são mais amantes, não são mais amigos. Acontece que eles não são mais carne e unha. E aqui existe uma bomba emocional gigantesca instalada dentro da casa de vocês, porque os filhos são extremamente sensíveis à rotina e ao clima emocional da casa sempre pesada. A criança talvez ela não saiba explicar, mas ela percebe no ar na hora. Ela percebe quando o pai e a mãe não se olham mais. Ela percebe quando o jantar virou uma rotina silenciosa, um momento de silêncio. Ela percebe muito bem, a criança percebe a tensão emocional invisível. Ela sabe quando a mamãe está com problemas com o papai, ela está distante. Ela olha para o papai e fala, nossa, o papai está agarrado no celular. Ela sabe que o papai está anestesiado no celular. Só que você sabe o que é o mais forte para mim? É que muitos pais acham que estão sacrificando o casamento pelos filhos, a gente faz tudo por eles. Só que, na verdade, eles estão destruindo exatamente o ambiente emocional que os filhos precisam. Porque os filhos não precisam de pais presentes apenas. Os filhos precisam de uma aliança saudável diante deles. Aqui eu tenho que confrontar uma mentira bem moderninha. É que muita gente transformou os filhos no centro absoluto da casa. Tudo gira em torno dos filhos. Eu já vi pais dizendo, olha, depois que meu filho nasceu, a nossa agenda, a nossa atenção, a nossa energia está em torno dos nossos filhos. E aí, pouco a pouco, lentamente, o casamento começa a morrer, e morrer de fome emocional. Então, assim, quando os filhos ocupam o centro da casa, a aliança começa a sufocar nas bordas. Então, assim, isso é profundo, porque o casamento não foi criado para sobreviver apenas de função, em função das crianças. O casamento precisa de cultivo. Essa aliança precisa de intenção, de presença, de conexão emocional. Precisa de prioridade. O pai e a mãe precisam ser a prioridade. O casamento tem que se tornar central. Aí você vai dizer, Guilherme, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho muito tempo. Eu entendo isso. Só que o problema não é apenas falta de tempo. É falta de consciência do que está sendo perdido. Porque você pode perder um casamento sem perceber no dia em que você o perde. E aí tem casais que só descobrem que o amor morreu quando os filhos crescem. Quando viu, já perdeu o amor, já perdeu o casamento. Porque os filhos, eles eram o projeto que mantinha os dois ocupados. Mas quando o barulho da rotina diminui, eles olham um para o outro e percebem que não sobrou intimidade, não sobrou amor de fato, não sobrou amizade. E aí, meu querido, a admiração foi embora, a conversa foi embora, não sobrou mais a amizade, só sobrou o histórico, e isso é assustador. Então, assim, eu quero te mostrar algo profundamente bíblico aqui. Existe um texto em Gênesis que normalmente as pessoas leem rápido demais e ignoram. A Bíblia diz o seguinte: por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, tornando-se uma só carne. O texto não está dizendo apenas só sobre casamento, ele está falando sobre prioridade de aliança,
sobre construção da unidade, sobre proteção dessa conexão. E olha que forte. Antes de existir filhos, existia o casal, eram vocês dois. Antes de existir maternidade, existia aliança entre vocês. Então, antes de você ser pai, você era marido, você era confidente, existia intimidade. Só que aí o filho nasce, as pessoas começam a inverter essa ordem emocional. E quando isso acontece, o casamento vai ficando sem oxigênio, morre sufocado. Então, assim, deixa eu tocar numa ferida bem delicada aqui. Muitos homens hoje estão profundamente carentes emocionalmente. Só que eles não sabem expressar isso. Então eles fazem o quê? Se escondem. Se escondem no celular, no trabalho, na rotina, no silêncio, no videogame, no futebol, na pornografia, na distração. E muitas mulheres estão emocionalmente esgotadas. Só que também elas não sabem pedir ajuda sem soar explosivas ou que estão cobrando do marido, sabe? Então elas endurecem, ficam frias, irritadas, distantes, e o casal entra num ciclo infernal. Quanto mais ele se sente rejeitado, mais ela se afasta, ou ele se afasta. Se ele se sente rejeitado, ele mesmo se afasta. E o contrário também. Ele se afasta, ela se sente abandonada. E menos desejo de conexão surge a partir de então. Então, assim, quanto menos ela deseja conexão, mais ele busca a fuga emocional. Percebe o ciclo? Percebe como é que funciona esse padrão? Isso destrói casamentos silenciosamente. Eu quero fazer uma pergunta para você que é, assim, matadora. Ela é muito séria. Quando foi a última vez que vocês conversaram sem falar de filhos, sem falar de contas para pagar, de problemas do trabalho? Qual foi a última vez que vocês riram juntos? Aquelas boas gargalhadas. Qual foi a última vez em que você se sentiu admirada pelo seu marido? Ou que você admirou o seu marido com palavras de afirmação? Qual foi a última vez que você, marido, se sentiu respeitado emocionalmente? Faz muito tempo, talvez, que vocês não se enxergam mais, porque muitos casais moram juntos, mas não se veem mais. Deixa eu te contar uma coisa que é muito valiosa. O casamento não morre primeiro no corpo, ele morre na admiração. Morre na atenção ou falta de atenção, morre na falta de escuta. Morre quando o outro deixa de ser uma prioridade emocional. E talvez você ache que o problema é a comunicação. Só que muitas das vezes não é a falta de diálogo, é exaustão emocional acumulada. É ausência de conexão segura. Sabe, é rotina sem intimidade, vida sem pausa, muita correria, mas pouca intimidade. Agora presta bastante atenção, porque isso pode realmente fazer um divisor de águas na sua vida. Tem casal que ainda divide a mesma cama, mas já não divide mais o coração. Isso é horrível, pesado demais, porque agora, assim, se você parar para pensar, são dois estranhos debaixo do mesmo teto, dormindo na mesma cama. Então, assim, preste atenção, porque agora isso que eu vou te contar pode ser uma virada na sua vida. Mesmo se vocês estão frios, mesmo se vocês estão distantes, mesmo que haja silêncio. Mas o que eu tenho para te contar exige uma coisa muito difícil e rara hoje, que é a intencionalidade emocional. Você não reconstrói o casamento apenas esperando, sentir vontade. Você reconstrói criando um ambiente emocional seguro que existiu no passado e não existe mais. Então, assim, às vezes isso começa com coisas bem pequenas. Então, assim, uma conversa sem celular, um jantar sem tela, olhar olho no olho, 5 minutos de presença total a cada dia, um toque intencional, um cafuné, um cheiro, um abraço, uma escuta verdadeira. Sabe, falar para ela assim, eu sinto sua falta. Você abraçar ele por trás e falar assim, nossa, eu amo seu cheiro. Sabe o que muitos casais precisam?
não precisam de uma viagem em um resort. Muitos casais precisam aprender presença emocional. Porque existem casais que viajam, mas continuam distantes. Lá no resort, cada um está para um canto. Continuam desconectados. Continuam emocionalmente distantes, fechados. Então, assim, eu preciso te confrontar, mas com muito amor aqui. Se você percebe que o casamento de vocês está esfriando, não ignore isso. Porque o silêncio emocional, ele cria abismos e o orgulho, ele destrói as pontes que a humildade poderia reconstruir aqui. Talvez você, hoje, nesse vídeo, esteja precisando de ter uma conversa honesta sobre casamento com seu cônjuge, que você já está planejando há muito tempo, né? Talvez você ame o seu cônjuge, mas você esteja cansado demais para saber como voltar. Eu quero te dizer uma coisa aqui, meu querido irmão, minha querida irmã. O fato de ainda doer significa que ainda importa para você. Casamentos mortos não doem. A dor revela valor. Então, assim, hoje, em vez de parecer apenas que vocês querem voltar, que está no piloto automático, eu sugiro para você, pare, respire, olhe honestamente para o seu casamento, faça uma pergunta difícil para vocês. Será que nós estamos cultivando uma aliança ou será que nós estamos apenas em modo sobrevivência, administrando uma casa, um lar? Porque no final das contas, os filhos crescem, a rotina muda, a casa silencia e no final, meu querido irmão e irmã, vai sobrar só vocês dois. Então a pergunta é, quando esse dia chegar, o que você deve raciocinar é, será que nós vamos nos reconhecer? Será que vamos estar conectados? Então se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários, nós precisamos nos reencontrar. E se você sente que precisa conversar mais com alguém sobre o seu casamento, o link do meu WhatsApp está aqui na descrição. Então conversa comigo, acesse esse link. Só uma conversa honesta, nós vamos bater um papo. Porque talvez o seu casamento não precise acabar. Talvez ele precise de orientação, de organização, de estrutura. Talvez o seu casamento precise apenas ser reconstruído da forma certa.